Caros irmãos e irmãs, esta leitura do Evangelho de São João, o capítulo 14, que lemos na Santa Missa deste domingo, nos traz uma promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho: eu não vos deixarei órfãos, mas nos mandará alguém para estar conosco. E este que o Cristo enviará é o Espírito Santo, chamado no Evangelho o Espírito da Verdade e o Defensor, também dito o Paráclito. E desses dois nomes, Espírito da Verdade e Defensor, aquele que virá, nós também podemos colher ou compreender qual é a ação do Espírito na nossa vida e o que nós somos chamados a fazermos para acolhermos o Espírito Santo. Porque este Evangelho, mais do que uma promessa do Senhor Jesus de que enviará o Espírito da Verdade, o Defensor, trata-se também de um convite bastante prático para cada um de nós de acolhermos na nossa vida o Espírito da Verdade e o Defensor. E aí precisamos nos perguntar, mas o que precisamos fazer para acolher o Espírito prometido pelo Senhor? Para não vivermos neste mundo como órfãos, mas de fato vivermos neste mundo como filhos e filhas de Deus, pertencentes à família de Jesus. E aí então, como dizia, o que precisamos fazer para acolher o convite de Jesus está diretamente relacionado a estes dois nomes do Espírito, ou dois títulos, assim podemos dizer, do Espírito Santo que aparecem neste trecho do Evangelho segundo São João. Em primeiro lugar, Espírito da Verdade, e depois o Defensor. Pensemos um pouco então sobre o Espírito da Verdade. Trata-se aqui, caros irmãos e irmãs, de um convite para nós acolhermos o Espírito, vivendo em primeiro lugar a verdade. No Evangelho da semana passada, o Senhor Jesus dizia que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E também dizia que era o bom pastor, convidando que todos trilhássemos, seguíssemos nas mesmas pegadas do bom pastor. Seguíssemos o caminho que é Ele mesmo, Jesus, até a vida eterna. E isto podemos dizer que é a verdade. A verdade, viver a verdade é viver, colocar em prática na nossa vida a palavra e o exemplo do Senhor. Colocar em prática aquilo que ouvimos da palavra do Senhor nas situações concretas, cotidianas e pequenas da nossa vida, mas também viver o exemplo de Cristo. E assim, pouco a pouco, nós vamos modelando a nossa vida, a vida do Senhor. Então, para acolhermos esta promessa de Jesus e o Espírito Santo, é preciso, em primeiro lugar, vivermos a verdade. Depois, para recebermos, acolhermos, não é, o Espírito e, de fato, vivermos este convite de Jesus, temos uma outra atitude que podemos tomar, que está na segunda leitura, que nos convida a santificar o coração. Diz: santificai o coração e estai sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. Santificar o coração, penso que seja, antes de tudo, procurar viver com sinceridade a nossa vida. E viver com sinceridade tem o aspecto de vencer o mal da mentira, por menor que seja, e vencê-la sempre na nossa vida, não é? Sem desculpas, não é? Porque de um mal nunca pode vir um bem, então a mentira é sempre maléfica. E aí também o primeiro aspecto, não é? Viver a verdade. Então, para santificar o coração e viver com sinceridade, não é? Vencendo a mentira,
mas também a sinceridade envolve um olhar de realidade sobre nós mesmos, sobre o próximo e sobre a nossa relação com Deus. Saber qual é o nosso lugar diante de Deus, qual é o nosso lugar diante do próximo, que lugar, que modo estamos conosco mesmos, não é? E assim nós podemos ter este olhar de realismo sobre nós mesmos e assim buscar corrigir o que não está bom e fortalecer o que está bom, vivendo então o caminho de santificação do coração. E este olhar de realidade sobre nós mesmos nos prevenirá de um pecado bastante assim sério, podemos dizer, que é raiz de tantos outros pecados, que é o pecado do orgulho. E o pecado do orgulho é bastante presente no nosso tempo, mas foi presente desde o tempo dos primeiros pais, não é? Que não souberam qual era o seu lugar na criação, mas pensaram poder tomar o lugar de Deus. Assim, o orgulho engana, o orgulho ilude, não nos dá a verdadeira realidade sobre nós mesmos. E assim podemos às vezes nos confundir e pensarmos que podemos ocupar um lugar que não nos pertence. Portanto, para acolher o Santo Espírito é preciso santificar o coração. E santificamos o coração em primeiro lugar quando vivemos na sinceridade. Depois, um terceiro passo é viver a fé. E aqui a vivência da fé se expressa sobretudo por duas atitudes concretas. A primeira delas que está expressa no Evangelho que ouvimos: guardar os mandamentos. O Senhor Jesus diz: aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Portanto, trata-se de um jeito concreto de viver, uma doutrina ética que somos chamados a seguir. Amar o Cristo não é apenas uma questão de palavras bonitas, mas é uma questão sim de atitudes concretas. Seja na nossa vida particular, procurando observar com rigor os ensinamentos do Senhor Jesus, seja na vida comunitária, quando somos chamados para com o nosso próximo a imitarmos as atitudes do Senhor Jesus. Então daqui podemos colher algumas atitudes para de fato acolhermos o Santo Espírito de Deus. E por fim, viver a fé implica para nós também a oração, que é justamente o contato com o Senhor. A oração que é a grande porta para encontrarmos o Cristo. Por isso o Senhor Jesus diz no Evangelho que o mundo não conhece o Espírito e por não o conhecer, não o vê nem o encontra. Mas o discípulo conhece e ao discípulo ele é manifesto. Porque a porta para este encontro é justamente a oração. Quando rezamos, abrimos a porta do nosso coração e permitimos que o Senhor entre e se manifeste a nós. E aí o conhecemos, e aí o passamos a amar mais e a vivermos sempre mais com Ele. Agora, se não buscamos este contato, não abrirmos esta porta para Cristo, teremos sempre dificuldade de vivermos com Ele, de nos santificarmos e vivermos a proximidade com Ele. Então, este é o primeiro aspecto da liturgia de hoje. O convite do Senhor a acolher o Espírito da verdade. E o Espírito Santo que nos é prometido é também chamado o Paráclito. E o Paráclito é traduzido sempre como o defensor. Mas Paráclito também tem outros significados. Significa também o advogado. Advogado, aquele que fala por nós. Então, na nossa vida somos chamados a deixarmos que o Espírito Santo fale por nós. E isto aparece muito claramente em uma passagem da Sagrada Escritura, quando o Senhor Jesus exorta seus discípulos que eles serão perseguidos
E quando estiverem presos, não devem preparar ali o que irão dizer diante daqueles que o perseguem, mas devem deixar que o próprio Espírito Santo falará neles e dirá coisas que ninguém será capaz de rebater ou refutar, mostrando justamente o Santo Espírito é o advogado e defensor nosso. Fala por nós nas situações de dificuldade, mas fala em nós em qualquer momento da nossa vida, nos impulsionando sempre a fazer o bem e a evitar o mal. Paráclito é também o Consolador, e Paráclito é também intercessor e valedor. Valedor significa aqui o Espírito Santo como aquele que nos fortalece para fazermos o bem. Graças à força que o Espírito Santo infunde em nós, podemos fazer o bem e perseverarmos no bem, que é tão quanto importante do que fazermos o bem. E aí podemos viver no bem e viver a união com Cristo. Portanto, caros irmãos e irmãs, queremos nesta Santa Missa pedir por intercessão do Padre Aloísio, a quem rezamos pela causa de sua beatificação, que cada um de nós aqui presente, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, vivamos sempre mais com o coração aberto para acolher o Espírito da verdade e tenhamos a força na nossa vida para colocar em prática estas atitudes concretas e assim vivermos a comunhão com Cristo. Atitudes concretas de vivência da verdade, de vida de sinceridade, de santificarmos o nosso coração, vivermos a fé, praticarmos os mandamentos e vivermos a oração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos